Olá pessoal, meu nome é Felipe Beltrán, eu vou ser seu professor de cálculo numérico durante este semestre. Agora mesmo não posso estar com vocês, porque como eu já falei para vocês, estou numa reunião da Sociedade Ótica, é uma sociedade científica bastante reconhecida, bastante poderosa ao redor do mundo. E nesta reunião a gente está definindo quais que vão ser os roteiros para a sociedade neste próximo ano. É uma grande honra estar aqui e a razão pela qual eu fui convidado, basicamente pelo meu trabalho em eletromagnetismo computacional. O eletromagnetismo computacional tem muito a ver com o nosso tema, que é o cálculo numérico. Basicamente, o eletromagnetismo, igual que a grande maioria todas as áreas da física, estão governadas por equações diferenciais e equações integrais. Só que essas equações diferenciais e integrais, essas derivadas, essas integrais, às vezes não são possíveis de resolver analiticamente. Isso quer dizer que não é possível resolver com papel e lápis. A gente precisa fazer muitas aproximações. Essas aproximações têm que ser feitas em domínios pequenos. Então a gente usa o computador para fazer repetitivamente, iterativamente essas aproximações e poder chegar a uma resposta próxima à resposta verdadeira, né? Isso tem grandes aplicações na engenharia, na física, na química. E é isso em que eu trabalho e eu espero passar durante este semestre um pouco dessa paixão pelo cálculo numérico e das aplicações que eles têm para vocês. Daqui para frente o volume vai baixar um pouco, então peço para vocês aumentar o volume de seus fones de ouvido ou do som de seu computador. Muito obrigado. Bom, e para que eu estou contando isso para vocês? Este aqui é uma revista da I3E, a maior sociedade de engenharia do mundo, talvez, e é só sobre simulação computacional, o que no fundo quer falar cálculo numérico. A gente descreve o mundo através de equações diferenciais, equações integrais, derivando, integrando. E a maior parte das vezes, nas aplicações que são mais de interesse para a gente, esses integrais, essas derivadas são impossíveis de resolver analiticamente, então precisamos de uma solução aproximada. Também porque nossos aparelhos de medição e os usos práticos que temos daquele dispositivo não precisam de uma precisão muito alta. Então, só com uma precisão bastante aproximada é suficiente para as aplicações de engenharia do dia a dia, né? Então, aqui nesta revista a gente pode ver, por exemplo, isto. Aqui temos um aparelho de eletrônica, né? E ele está embaixo dele tem um substrato que são lâminas de grafeno, desculpa. E esse pessoal aqui criou um aplicativo para que seus clientes, que são pessoas que construem esses dispositivos eletrônicos, consigam brincar com os dispositivos e ver a distribuição das, acho que isso é a resistência. Não, desculpa. É a distribuição da dissipação de calor ao redor do dispositivo que eles estão modelando aí. Aqui temos toda a distribuição do grafeno, né? A parte de condução térmica, né? Aqui temos um aparelhinho que também ajuda na circulação da sangue com oxigênio, né? Através do coração. É, acho que é através da veia. Bom, não vou falar mais sobre este para não falar besteira, mas é uma aplicação de bastante interesse, principalmente para quem está estudando engenharia biomédica, por exemplo. Aqui, aqui temos toda a parte de simulação de fluidos, a parte térmica, né? Isso vai estar dentro do corpo de uma pessoa, então é importante ter em conta todas as características, eh, todos os tipos de reações que pode ter este aparelho dentro do corpo, né?
Por isso que chamamos de multifísica, porque estamos tendo em conta termodinâmica, mecânica de fluidos, eletromagnetismo. Aqui a parte da ablação por laser é usada nos metais que compõem as peças metálicas que compõem um carro, né? Então isso é muito importante, né? Para dar segurança e também dar um melhor acabamento nos carros, na empresa de carros. E é simulado também usando este tipo de software. Bom, aqui também uma parte trabalhando o que hoje é conhecido como metamateriais, que são materiais que tem tipo de resposta que até agora não eram conhecidos na física. Então aqui temos uma bolinha e essa bolinha cria uma dispersão eh, e que seria a típica, né? A típica dispersão que causa uma bolinha quando a gente somete a uma onda, neste caso uma onda acústica. E como depois colocamos um revestimento de metamaterial e ela fica invisível. Quem está aqui não conseguiria perceber que esta bolinha está aqui, porque não tem o mesmo padrão de difração que tem um objeto deste tipo, né, normalmente. Não, ela parece que não existisse. Ó. Se você observar a onda aqui, é bem próxima à difração que sofre uma onda no espaço livre, né? Bom, isso é a parte dos metamateriais, não vamos estender muito mais com isso, mais sobre a empresa de carros, esta parte, novamente a parte acústica neste caso. Bom, e aqui mais dispositivos sobre redes, neste caso, muito interessante para quem trabalha com comunicações, e também uma parte de 5G, né? Pra simulações, antenas de impressas, então, de microfita. Então, temos para todos os tipos de engenharia, usamos este tipo de softwares para fazer simulação. E o fundo de trás de todos esses tipos de softwares é o cálculo numérico, né? Então, a gente precisa saber de cálculo numérico para poder ser um usuário deste tipo de softwares e poder fazer engenharia assistida por computador. Então, bom, então este seria a introdução ao curso. Vamos agora falar sobre. Comecei pelo final, desculpa aí, gente. Cadê? Aí, cálculo numérico, né? Então, o horário de atendimento é na quarta, de 10 a 12. Se vocês não puderem usar este horário de atendimento, vocês podem me escrever neste e-mail, felipebm@inatel.br, e a gente pode combinar um outro horário que seja possível para vocês usar, né? As regras de casa são básicas, são duas. Chegada até 10 minutos depois da hora de começar a aula. Depois disso, por favor, desista de entrar na sala. Isto porque distrai muito, né? Eu me distraio quando o pessoal está entrando e saindo. E, pela minha experiência, os alunos também se distraem quando tem sempre gente entrando e saindo pela porta. Então é isso, 10 minutos, até 10 minutos é a tolerância. Depois disso, por favor, desista de entrar na sala. A segunda regra é mais genérica. Qualquer atitude que atrapalhe o bom desenvolvimento da aula será motivo de encaminhamento do caso à coordenação de curso. Em outras palavras, eu não vou esquentar a cabeça, sabe? Não, vocês já são adultos, espero que vocês tenham uma atitude que construa, né? Que ajude ao bom desenvolvimento da aula. E se não é assim, eu vou encaminhar o caso à coordenação do curso. Então são essas duas regras de casa. O funcionamento, cada aula vai estar dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou fazer uma revisão da aula anterior, vou comentar o que a gente já viu na aula anterior, para vocês conseguir conectar os diferentes temas, também se alguém faltou na aula anterior, pelo menos saber o que ele deve estudar. Depois vou falar da motivação do que vamos fazer nessa aula. Então, por que é importante aquilo que vamos estudar durante esta aula, durante essas 2 horas. E finalmente vou fazer a exposição do método, vou mostrar a teoria e, se é possível, se o tempo permite, vou fazer algum exemplo simples na louça, né, no quadro.
E a segunda parte, eu vou distribuir para vocês um exercício em aula. Este é um exercício simples, por duas razões. É a primeira vez que vocês estão encarando esse tipo de método e também pelo tempo, né? Então a ideia é você resolver esse exercício na aula. Vocês devem prestar atenção à exposição do método apresentado na primeira parte da aula para poder fazer esse exercício em aula. Então, vocês podem perguntar para mim, perguntar para os colegas, não tem nenhum problema. A ideia é aprender todos juntos. Quais que são os erros que os alunos costumam ter com este tipo de enfoque, né? A primeira é que não prestar atenção à exposição do método e aí ficam perdidos na segunda parte. E aí, o que acontece? Tem que copiar ao aluno que está do lado, não entendem nada, saem da aula não entendendo nada e quando chega a prova, os resultados são evidentes, né? Então, o aluno que está sempre perguntando, na hora que eu entrego os exercícios, está sempre, professor, não entendi nada, professor, esse aluno tem o perfil de quem vai reprovar a prova, né? Porque não está aproveitando essa chance de fazer por si mesmo os exercícios, né? Tudo bem, não tem nada errado perguntar um pouco para o amigo do lado, mas por favor tenha sempre em conta, em mente, que são vocês os que têm que entender o exercício, tá? Então, quando vocês terminam cada um desses exercícios, você me apresenta o trabalho na mesma folha que eu entreguei para vocês. Vocês vão até a mesa e apresentam para mim. Aí eu vou dar um OK no seu nome, na lista de presença. E isso vai significar uns pontos extra ao final nas provas. Já vou falar mais para frente disso. Então, antes de falar desses pontos extra, vamos falar da avaliação. Então, vocês têm duas provas durante o semestre, NP1 e NP2. A NP1 vale o 40% e a NP2 vale o 60%. A média da NP1 e da NP2 dá a NPA, né? Se essa NPA é maior que 60, maravilha, todos vamos para a praia e vamos felizes para as férias. Se esse NPA não fosse maior que 60, mas é maior que 30, vocês vão para a NP3. A NP3 já tem uma dificuldade maior que a NP1 e a NP2, porque é uma terceira opção, né, que a maior parte dos seus colegas não tiveram. Então, por isso, tem uma dificuldade a mais. Então, aí, bom, aí já vocês ficam por conta de uma única prova. É um risco que eu acho desnecessário. Aí vocês vão ter que estudar e rezar muito para vocês passar. Aqui eu gostaria de comentar um dos erros típicos durante o estudo das provas, que eu vejo a cada ano repetindo. O estudante deixa para a última hora estudar e aí acumulam as provas, aí fica aquele estresse, estudam no mesmo dia da prova, qual eu acredito que é o pior erro que um estudante pode cometer. Eu acostumo a comparar a preparação de uma prova com a preparação que um atleta, que um jogador de futebol tem antes de um jogo, antes de um torneio. Um jogador de futebol vocês nunca vão ver o Messi, o Neymar jogando bola o mesmo dia de um jogo, né? Eles estão se cuidando, estão recebendo uma massagem, de chinelo, andando por aí, relaxado, dando conferência para a prensa, para a mídia. Eu acho que você deveria fazer uma coisa similar, né? Você deveria estudar ao longo do semestre e deixar a véspera da prova para descansar. O estudante chega muito estressado na hora da prova e termina dando errado, termina fazendo bobagem e perdendo a prova por causa disso. Então, estudem antes da prova, mas não estudem na véspera da prova. Tentem estudar ao longo do semestre, relaxadamente, reservar umas poucas horas ao longo da semana para vocês estudar cálculo numérico. 2 horas ao longo da semana eu acredito que já é suficiente para vocês chegar na semana
das provas já com uma boa bagagem para apresentar a prova de cálculo numérico. Essa é a bibliografia. Principalmente vamos usar o primeiro livro, né, que está disponível na biblioteca. A gente vai seguir aquele enfoque. O cálculo numérico é um campo muito grande, que existem vários enfoques para fazer. A gente vai usar principalmente o enfoque deste livro. E além do livro, temos a apostila, né? A apostila está já disponível no site do SRA. E além disso, bom, esta aula que eu espero que vocês usem para resolver dúvidas e para esclarecer seus conhecimentos. E eu escrevi esses 3 itens aí com 3 tamanhos diferentes de fonte por uma razão. O livro, a apostila é o resumo do livro. E a aula é o resumo da apostila. Eu não consigo dar todos os detalhes de cada método em uma única aula. Então, quem manda é o livro, né? Esse é o que está no livro, é o que eu posso perguntar, tá? Depois disso está a apostila, depois disso está a aula. Ah, professor, mas de qual devemos estudar? Bom, isso depende de cada quem, mas o que manda aí é o livro, tá? A apostila é muito útil para vocês entenderem resumidamente o que vocês precisam estudar. Dá uma lidinha dela ao longo da semana, seria o melhor para vocês já chegar com perguntas na aula. Vai ajudar vocês a resolver os exercícios sem aula, sair antes que o resto, porque vocês já vão chegar conhecendo o método e dar uma estudadinha da apostila antes, durante a semana de provas, 2 dias antes da semana de provas, seria o melhor, tá? Mas claro, sempre que vocês tenham uma dúvida que a apostila não consiga resolver, é o livro, ou comigo também, no nosso horário de consulta durante a aula. Além da apostila, do livro e da aula, a gente vai ter uma plataforma de colaboração online que chama Rizoma. É basicamente um site que permite criar um fórum, e esse fórum tem bastantes particularidades. Vou mostrar para vocês aqui. Este é o fórum que eu já criei para vocês. Aqui está a mensagem de bem-vinda, né? E eu espero que daqui a pouco vários de vocês já se inscrevam neste. É fácil se inscrever no site com uma conta de e-mail ou de Facebook. Vocês podem fazer o cadastro em menos de 2 minutos. Isto aqui está... é isso. Então, este é o Rizoma. Então, por exemplo, se algum de vocês quer fazer um comentário, por exemplo, aqui, atenção, sua calculadora deve estar sempre em radianos. Aqui eu faço clique e já me aparece algo para comentar. Eu inserto um comentário, aqui abre uma caixinha onde eu posso escrever, por exemplo, por quê, né? É isso. E dou OK. Então, e já termino. Neste caso eu vou apagar, porque não faz sentido colocar comentários ao que eu já escrevi. Eu mesmo escrevi, mas espero vocês façam um uso constante disto. Nos semestres passados tem sido uma coisa muito útil. Os alunos e alunas usam muito para fazer perguntas em horários que não pode me consultar. Então, eu estou aí sempre disponível. Se eu consigo acessar a internet, eu vou responder para vocês na hora. E também seus próprios colegas também podem responder. Isso já aconteceu anteriormente e foi bastante satisfatório. Então, voltando aqui. E dentro da aula, como eu já falei, vamos ter uns exercícios em aula e alguns laboratórios de MATLAB. E servem para ganhar pontos extra. Eles são opcionais. Se vocês não querem fazer, se vocês só querem fazer as provas, tudo bem. Não tem nenhuma restrição. E vocês não vão perder nenhum ponto na prova. Vocês simplesmente vão deixar de ganhar esses pontos extras. Então, antes da NP1, a gente vai fazer 8 exercícios e quem fizer todos os exercícios satisfatoriamente vai ganhar 10 pontos extra
na nota da NP1. Se por acaso não conseguiu apresentar algum exercício, então vai ganhar 5 pontos extra. Tá? E a mesma coisa com a NP2. 9 exercícios, ganha 10 pontos extra. Se por acaso perde alguma aula, não consegue entregar algum exercício porque tem que ir embora antes, alguma coisa assim, são 5 pontos extra. Aqui eu quero fazer uma aclaração. Os exercícios em aula são exercícios em aula. Então, você tem que assistir na aula e você tem que apresentar o exercício dentro da mesma aula. Não existem escusas. Por quê? Porque é impossível ter em conta as situações de cada um. Eu entendo que muitas vezes não é culpa de vocês ter que perder uma aula, ter que deixar de ganhar esse ponto extra. Mas, infelizmente, nós também não estamos na possibilidade de ter em conta as situações de cada um de vocês, tá? Então, não existem exceções. Bom, o que vamos ver antes da NP1, na primeira parte a primeira metade desta disciplina? Inicialmente vamos falar de erros, quais que são os erros que cometemos quando estamos trabalhando com cálculo numérico, qualquer conta que a gente faz, por exemplo, numa calculadora, tem algum erro associado, a gente vai estudar um pouco disso. Depois vamos a falar sobre zeros de funções ou raízes de funções. Muitas aplicações a gente quer saber quando que uma função se aproxima ao zero. Bom, existem os métodos para fazer isso. E finalmente a gente vai falar de solução numérica e sistema de equações lineares, aquilo que vocês estudaram em álgebra. Uma matriz versus um vetor igual a outro vetor, né? Então a gente quer resolver esse sistema de equações lineares. Vocês já fizeram isso para matrizes pequenas, 2x2, 3x3, mas agora a gente vai estudar métodos para resolver sistema de equações de 8x8, 500x500, ou matrizes 5.000 por 5.000 ou 500.000 por 500.000, que é o que eu faço no dia a dia da minha pesquisa, né? Esses métodos são bastante interessantes e muito aplicados na engenharia assistida por computador. E na outra parte na segunda metade da disciplina, a gente vai falar de interpolação, que é basicamente eu ajustar um polinômio a uma série de pontos. Ajustar não, desculpa, usei a palavra errada. Criar um polinômio que passa por em cima de uma série de pontos. E depois vamos usar algo parecido, que é um ajuste. Eu tenho muitos pontos, mas eu quero passar um polinômio de uma ordem baixa. Então aí o que falamos é de um ajuste. Eu vou criar o polinômio que se aproxima ao mesmo tempo a todos esses pontos. Tá? Aquele polinômio que se aproxima mais a todos esses pontos. E finalmente vamos falar de integração numérica. Vocês sabem desses cursos de cálculo que integrar não é uma coisa fácil. Tem funções que inclusive é impossível de integrar analiticamente, né? Então vamos ver como é que a gente poderia integrar esse tipo de funções que não são possíveis de integrar analiticamente usando uma aproximação numérica. Então, como vocês podem ver, o cálculo numérico tem uma grande aplicação na engenharia. Na verdade, desde meu ponto de vista, ele é o cálculo numérico que mais dá para usar na engenharia, porque ele está feito para encarar esses casos que são de interesse para a engenharia, que estão feitos de expressões que muitas vezes não são analíticas. E finalmente eu queria falar da calculadora, né? Vocês devem ter, para as aulas e para as provas, vocês devem ter uma calculadora científica. Não pode ser nem programável nem gráfica. Durante o curso, durante as provas, é altamente recomendável que vocês já tenham um controle avançado da calculadora científica. No site do Rizoma eu vou colocando alguns vídeos do YouTube que não são meus, mas que expõem de maneira muito didática maneiras práticas e eficientes de usar a calculadora científica. Como eu não vou poder aceitar o celular durante a prova, então também não recomendo o uso do celular durante a aula, porque se vocês mudam de calculadora na hora da prova, é bem provável que vocês cometam erros desnecessários por não ter um
controle avançado da calculadora que estão usando durante a prova. Bom, gente, é isso aí. Para o controle da minha da frequência, eu preciso que vocês mandem um numerinho que vai aparecer agora aí na tela, e mandem para mim por e-mail com seu nome e sua matrícula, e isso vai contar como a frequência durante a aula, tá bom? Cada um de vocês tem que mandar um e-mail com nome seu e aquele numerinho, nome, matrícula e aquele numerinho que está aparecendo aqui agora na tela. Bom, gente, então espero que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima primeira semana de estudos. Por favor, vão planejando os seus estudos antes das provas, não deixem para estudar durante a prova da semana de provas todo ao mesmo tempo. Como eu já falei, aquilo não é nada estratégico, nada inteligente. E bom, fico ansioso por poder conhecer vocês pessoalmente e espero que tenhamos um ótimo semestre. Um abraço para todos. Bom, pessoal, é isso aí. Agora eu tenho que deixar vocês, vou para uma reunião. Então, para fazer o controle da frequência, vamos fazer uma provinha muito fácil. Esta vez, vocês vão me dizer o número do meu quarto, este aqui. Então, vocês vão me mandar um e-mail só com seu nome e o número do meu quarto. E aí eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o final, tá bom? Um abraço e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau!